recomendo sim, com certeza, já que vocês jogam, tem tanto jogo que serve para nada. Professor, Jogo... se você quiser, você joga comigo e me manda o seu ID depois pra gente jogar. Ah, beleza, agradeço, eu vou dar uma olhada sim. Na medida do possível, eu vou jogar sim. Obrigado. Quem ganhar, assim, aí, professor, aí a gente vai fazendo aliança. Se você vir de sacanagem pra atacar minha vila só pra isso, só tô dizendo que o ranking mundial, meu professor, tá em 216, não sei você, não. Nem vem. Caramba. Tá, pô. É que o jogo é novo, então é novo, os mas vai rankings crescer. hoje em dia, ele tá bom até. Tipo, por isso que é fácil você crescer no jogo e ter é novo, os né? melhores tops. Não, Mas já vai tem crescer. bastante gente, já tem mais do que 999 jogadores, então... Tá crescendo. Tudo começou assim, o Facebook começou assim também, pequeno. A maioria dos jogos também, apesar de não entender muito, começaram assim. Vamos lá. Em 99, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o relatório do desenvolvimento humano, do qual foi extraído o trecho abaixo, tem várias coisas. Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevada tinha 86% do PIB mundial, enquanto o quinto da menor parte apenas 82% das exportações mundiais, enquanto o quinto de menor apenas 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto menor de renda apenas 1,5%. 93,3% das conexões com a internet, enquanto o quinto de menor renda apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres, que era de 30 para 1 em 60, passou de 60 para 1 em 90. Chegou a 74 para 1 em 97. E aí pergunta, de acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial nas últimas décadas foi caracterizado pela diminuição da disparidade entre as nações? Não, porque a gente viu que aumentou essa distância. Eu coloquei a letra D. Isso, exatamente. Eu até falava. Alguém colocou diferente? Não. Isso mesmo, é D. Crescente concentração de renda, recursos e riqueza. Sim. Tem diversos fatores. Alguns países optaram pelo socialismo, gerando muita pobreza, miséria, exploração de alguns países do continente europeu. Até outro dia, digamos assim, a história da humanidade, século XX, era outro dia. E aí foi aumentando essa disparidade. Investimentos nas áreas de robótica, telecomunicações, informática, etc., de vários países, não da Rússia, a antiga União Soviética não investiu, tá para trás, hoje não tem nada russo tecnológico avançado, não tem um jogo, não tem um programa, não tem nada. E os caras mandaram a pera cachorra e o primeiro homem ao espaço. A alternativa correta é a D. É isso mesmo. Você está fazendo uma pesquisa sobre globalização e lê a seguinte passagem em um livro. A sociedade global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando as mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus colegas comer Big Mac e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assiste um filme de Steven Spielberg e volta para casa no ônibus da marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe do Michael Jackson e em seguida deve ouvir algum CD do grupo Simple Red, gravado pela BMG Airola Disco, em seu equipamento Iowa. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse curto espaço de programa de algumas horas. E aí a pergunta: com base no texto e em seus conhecimentos de geografia e história, marque a resposta correta. Temos o capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais do povo da Terra? Pode ser que sim. A cultura, transmitida por empresas transnacionais, tornou-se um fenômeno de criador de novas nações? Não, porque nenhuma nação é criada a partir da cultura. O que se tem é a globalização. O que ser uma nação se faz em outra nação. A globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de movimentos nacionalistas de forte cunho cultural e divisionista? Não, porque isso daí ainda continua existindo. Existem grupos nacionalistas que defendem aumentar o valor de impostos para que algo chegue de longe, etc.
O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte? Não. Aqui a gente tem N coisas da China, por exemplo, Netflix, Uber, etc. Empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura? Não, isso é bem diferente. É só pegar o K-pop, por exemplo, é uma cultura completamente diferente da cultura americana. Músicas africanas, o latino, tempo atrás, gravou uma Professor, música. só para você ter uma ideia, eu fui ver, tipo, lançou uma música de uma banda que eu gosto, que é dos Estados Unidos, que ele tá fazendo muito uma pegada de, não sei se você conhece também o, nossa, esqueci, Godzilla. Aí tem as músicas dele e ele tá fazendo a mesma pegada, só que como ele tá fazendo um álbum de rock hard hoje, e aí ele chamou, por exemplo, uma banda lá da Ásia mesmo pra ir, chamado Caramba, Baby Metal. que da hora. Não sei quem conhece Olha a também, Globo. porque Godzilla já. É, Gorilas, né? É isso? Gorila. Gorilas é que faz uns hominhos, negócio, uns desenhinhos Sim, bem ele que legais, faz animação também, ele faz animações. animação no videoclipe. Esse eu ouvi falar, mas essa outra não. Ou seja, a globalização, troca de culturas, porque lá eles vão ter o estilo deles de cantar, de fazer a música, dança e etc. E aqui nos Estados Unidos outro. Até mesmo dentro do próprio país existem diferenças. Tem o country, que é mais como se fosse um sertanejo brasileiro, digamos assim, que é mais Eu acho interiorizado. Enfim, Eu acho da hora também, professor, por causa que assim, eles estão pegando vários cantores de vários estilos. Tanto quanto hoje em dia o rock, o novo rock que se chama rock alternativo, até os rocks coreanos, que foi um exemplo do Your Blood e do Baby Metal, que é da Coreia, e o Blood dos Estados Unidos, só que é do rock alternativo. E é uma coisa tipo, muito louca que eu vi. Isso aqui, o vídeo ficou genial. da hora, vale a pena dar uma olhada, vale a pena. E isso só prova a questão do globalismo, né? Uma empresa, uma banda americana trabalhando com bandas de outros países, de diversos estilos, para meio que se unir, para se conectar, para não ficar preso só aquele estilo. Vamos fazer, diversificar. Isso já ocorre bastante. O latino gravou com um cantor no continente africano, não lembro qual, mas eu sei que gravou. E cada vez mais a gente vai ver isso, né? Essa troca de artistas, de estilos, etc. Pessoas de diferentes nações gravando a mesma música, apesar de estilo ser parecido, como a Anitta, por exemplo, gravando com cantores americanos. Isso vai continuar existindo. A gente vê o que eles fazem, copia, vê o que os coreanos fazem, copia, e aí a gente vai trocando essas questões. Até italianos, franceses, ingleses em menor parte. Mas, enfim, a resposta no caso seria a alternativa A. O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos de cada terra. Ou seja, não tem mais aquela coisa fechada aqui, só aqui. Não, isso daí está mudando. A gente está incorporando e deixando que incorporem nossas culturas, hábitos, etc. E o mundo está ficando cada vez mais conectado, ligado. Beleza? Sim. 3. Bacana seu exemplo, Guilherme, gostei. Isso só corrobora com a aula. Obrigado. 3. A leitura do texto do exercício 2 ajuda a você a compreender que... E aí tem uma série de afirmações. Isso é muito comum em questões de vestibular, concurso, etc. A globalização é o processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população. 2. A globalização é um fenômeno econômico ao mesmo tempo cultural. Essa afirmação está correta, porque é um fenômeno econômico ao mesmo tempo é cultural, porque as culturas ficam interligadas. E a 1 não é correta, porque não é o ideal apenas a globalização para atingir os bens e serviços para toda a população. Muito mais se é necessário. Preciso investimentos em diversas áreas, áreas da segurança pública, por incrível que pareça, é fundamental para o crescimento. Porque se o país está em guerra, como é que você vai investir? Como é que aquele país vai crescer economicamente? Dá para fazer a Síria crescer hoje? Não, não dá para fazer, está em guerra. É preciso uma segurança jurídica também, para que a empresa abra, se instale no país, e aí sim as pessoas tenham os bens, os produtos e serviços. Não é só a globalização em si. Claro que ela é importante, mas depende só dela. Por isso que a 1 está errada. Existem uma série de fatores.
3. A globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes? Não, não favorece nada, ela apenas troca. Se fosse assim, o Brasil não incorporaria outras culturas de outros locais, porque não favorece manutenção da sua cultura. Você vai trocando culturas, hábitos de outros locais, assim como o estilo rock, o punk, que começou underground, que começou lá nos Estados Unidos, foi chegando aqui ao Brasil, metaleiro, estilo metaleiro, enfim. Engraçado que uma das bandas que eu gosto bastante de Underground é Raise Against. Muito bom também. Da hora, essa é uma banda boa. Eu confesso que eu não vi falar, mas para quem gosta deve ser legal. Pouca conhecida, mas ela é muito conhecida para quem que jogou a época do Need for Speed, o Underground 2, que é até a referência Underground, que é o nome do jogo. Ele também colocou uma banda underground que era o Raise Against, que na época eu não conhecia eles, eu fui conhecer esse ano, na verdade. Mas se tornou uma das minhas bandas preferidas, porque foi uma banda que me marcou a minha infância, por causa que na época como eu jogava, marcou a minha infância, eu já gostava de rock, então... Isso, uniu o útil ao agradável. E aí você vê isso, lá americano acabou te influenciando. E eu sei que, de repente, um de vocês gosta de outro país, talvez pela música, talvez por um filme, por exemplo. Por isso que não vai favorecer a manutenção. Se fosse assim, éramos só para gostar daquilo que já tem no Brasil, né, de séculos e séculos. Forró, gente. Forró. Meu carrinho vem baixado. Ela namorou comigo, me deu pro meu amigo. Como é que é a música, mano? Canta aí, mano, você que sabe. Enfim, mas não é assim. O mundo é globalizado e cada um escolhe o que gosta e o que não gosta. 4. Ou seja, a afirmativa... metaleiro mesmo. Eu sei que você tem o Fedal em paz. Ou seja, aquilo que você já gosta. Afirmativa 4. Filmes, programas de TV e músicas são mercadorias como quaisquer outras. Isso é verdade. A Netflix, por exemplo, vende o serviço de filmes e séries. Spotify, de música, você tem lá gratuito, mas tem propaganda. Aí se você quiser tirar da propaganda, você tem que assinar. YouTube Premium, por exemplo. São mercadorias, assim como as pessoas ganham dinheiro. 4. A sede dessas empresas transnacionais mencionadas são Estados Unidos, Europa e Japão. Com certeza, a maioria dos Estados Unidos, do Japão, tem aqui... Se a gente for analisar passo a passo, a gente vai ver primeiro que temos, são dos Estados Unidos. Big Mac, Coca-Cola, McDonald's, Steven Spielberg, e aí vai mudar Philips, Michael Jackson americano, Simple Red americano, Aiwa japonês e Mercedes, que é da Europa. Oi? Só para saber, não sei se você ficou sabendo, e dizem que não é uma notícia assim que se espalhou muito, mas disseram sobre os casos de assédio que teve e casos que falaram sobre envolvendo o Michael Jackson na época naquele parque temático dele. Então, isso foi muito comentado, foi muito divulgado, pessoas fizeram denúncias, mas nunca chegou um caso tramitar, passar por diversas instâncias, ele ser condenado numa instância final. Seja, e a questão é que, como ele está morto, não tem como ele pagar, no caso. Isso seria alguma coisa vinda da família. E aí, no caso, a família ia se responsabilizar por ele. Provar e como que você vai ser inocente? E como aqui no nosso lado, das Américas, Europa, é aquela coisa, na dúvida pro réu, então ele, para mim, pelo menos, permanece inocente, porque não foi transitado, julgado, condenado. Se eu fosse transitado, julgado, condenado, houvessem provas, áudios, vídeos, confissão, aí a gente poderia falar. Tem alguns que estão estudando até hoje, professor. Tem alguns casos que tem até hoje que eu estão tramitando até hoje, até né? Um amigo meu, ele não acreditou. E olha que ele é fãzaço dele. Só que, tipo assim, como ele gosta muito de uma questão social, ele falou, cara, se eu souber de alguma notícia que aconteceu isso, que ele fez, eu vou me sentir muito triste, de certa forma, por ele ser um cantor que ele venera muito, no caso, ele também vai se sentir triste por conta da situação que o pessoal passou. Que, no caso, as crianças passaram. Entendeu? Sim, exatamente. Vai ser absurdo, vai ser triste, lamentável, se caso comprovarem, olha, a gente julgou, analisou provas e fatos, ele cometeu. Vai ser muito triste, vai ser muito
revoltante, vai causar uma indignação enorme. Ainda Teve mais... muitos casos que teve também sobre, tipo, só a família que tipo, passou por lá falar que, no caso, ela cometeu assédio e depois a criança admite que não sofreu assédio por conta que simplesmente a família queria alguma parcela do dinheiro de Michael Jackson, porque o cara era milionário e praticamente... O carinha lá esqueceram de mim também. Que já até Macaulay Culkin, né, por exemplo, que tá sendo... Tem denúncias, enfim, muito buchicho. O que tem do Michael Jackson é isso. Pessoas falando, olha, ele fez, ele praticou, julgados ainda, mas é difícil. Então, tem que esperar, tem que esperar. É diferente do caso do Robinho, onde há um áudio que ele confessa. E aí não tem muito o que você questionar quando é praticamente uma pessoa réu confessa. E por mais que ele negue, não, vai falar, mas tem um áudio. Diferente... Será que eu caí? Não. Diferente do caso do Robinho. Enfim, não tem, e todo mundo fica triste. Pô, primeira revolta por isso ter ocorrido, por uma mulher ter sofrido. E aí a segunda questão, poxa, como é que um cara que é para dar exemplo, que as crianças seguem, veneram, idolatram, ainda mais no Brasil que muita gente adora futebol. Aqui é o país do futebol, de acordo com a mídia. Aqui é o país do futebol. Mas enfim, aí acontece isso, é triste. Acho que alguém caiu. Eu acho que foi o Dudu. Caiu. Não, pera. Alguém caiu. Depois pedindo a pessoa volta. Foi a Isa. Só para a Isa... A 3, no caso, Então. tem a A, B, C e D. No caso, a resposta correta é a B. A 2, a 4 e a 5 apenas estão corretas. Beleza? Mas, enfim, muito triste. Vamos esperar para ver se caso a justiça prove que ele fez ou não fez e naquele país onde estamos tendo eleições presidenciais, que vai mudar o mundo de acordo com quem for eleito. Vamos acompanhar, acho que quinta-feira no máximo a gente vai saber quem venceu. A imprensa disse que é o Joe Biden. Eu acho que vai dar Trump. Vamos ver. Pela maioria silenciosa que não se manifesta nas pesquisas. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Questão de vestibular. Cresce a... Professor, é verdade, né? Esse negócio que, tipo, nós em si podemos votar, mas não é necessário, né? Tipo, tem esse negócio, né? Sim, vocês adolescentes, vocês podem tirar o título e aí vocês é facultativo. Não, mas lá nos Estados Unidos eu tô falando. Lá nos Estados Unidos tem esse negócio que você pode votar, tipo, quem que é de outro país, mas, tipo, não é necessário. Alguma coisa assim eu vi do tipo. Se a pessoa, ela consegue, como é que fala? A cidadania. Se ela consegue a cidadania e aí ela vai morar lá, e por ser cidadão americano, a pessoa tem direito ao voto caso queira. Se caso não quiser, não é obrigado a votar. É engraçado porque, assim, os meus votos, se fossem tirados, eu não falo sobre nos noticiários, entendeu? Não falo sobre os governos desses noticiários, porque o meu é outro... Espanha, Espanha e Itália. Então, tipo assim, eles não repercutem quem que vota por lá, então, assim, não tem como eu ir lá e falar, vou votar aqui, porque não é repercutido, eu vou ter que procurar. Vai ter que saber quem são os candidatos, as propostas, e de acordo com o que você pensa, votar ou torcer para que vença. Beleza? Já sabe que a população latina está mudando a face dos Estados Unidos, e os números confirmam. A cada 30 segundos nasce no país uma pessoa dessa origem. Os latinos são 14,2% da população, 40,5 milhões de pessoas. De acordo com os dados do censo americano, os latinos representam o segmento mais jovem. O texto faz referência ao aumento da proporção de hispânicos na população estadunidense. Além da imigração elevada, esse número é consequência direta do seguinte aspecto demográfico característico desse grupo. Aí tem lá as opções A, B, C e D. Eu coloquei a letra A. A, estrutura etária associada a altas taxas de natalidade. Exatamente. A estrutura etária deles faz com que tenha mais jovens do que menos idosos. E nascem muitas pessoas, eles gostam de ter filhos, os latinos. Por mais que isso vem mudando, no Brasil também a gente gosta mais de ter filho do que os americanos. A taxa de imigração marcada por percentual elevado de idosos, não, pô. Idoso, logo, todo respeito, mas vai falecer.
Nós não vai gerar filho, não vai fazer aumentar a população, não pode ser a B. C, população econômica ativa concentrada nas áreas rurais. Isso não tem nada a ver onde a população está concentrada, tem a ver com ter mais ou menos filhos. Isso é óbvio. Sobre a mortalidade masculina gerada por condições precárias de trabalho. Isso quase não existe. Lá tem maquinários de ponta, tecnologia extremamente avançada, dificilmente alguém vai falecer sobre condições precárias. Por mais que exista um outro empresário ganancioso, isso não vai acontecer, não vai influenciar. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Você gosta de forró, professor? Não. Com todo respeito, eu... É porque o meu... Eita, meu irmão ele quer fazer graça aqui. Cara, mas não, infelizmente não. Com todo respeito. Com todo respeito, obviamente, eu não gosto de nada do Brasil. Não gosto de nada do Brasil. Eu sou puramente metaleiro. Talvez o café você goste. E o café que vai lá para fora. Nem café, laranja, não gosto nem de café. Laranja. A laranja, ó, para relaxar. Então, relaxar, laranja aqui. Aí sim. Universidade Federal do Paraná. A noção de sul é mais recente do que as de subdesenvolvimento, as relações de centro/periferia e terceiro mundo. Ela vem sendo utilizada desde os anos 80 do século XX, para evitar certos debates suscitados pelos outros conceitos. De fato, a expressão sul, eles colocam aqui entre aspas, parece ser mais neutra do que as demais, pois se refere apenas a uma localização e não traz a forte conotação de atraso expressa por termos como subdesenvolvimento e periferia. E aí, quais são os critérios utilizados para caracterizar um país como pertencente ao norte e ao sul? Nesse sul, entre aspas. Não, aumentou o tempo. Caramba, aumentou o tempo. E aí, o que vocês acham? Fizeram, colocaram? Então, essas características vocês acham que entra para dividir o mundo? A Austrália está no norte, tá? Só nessa questão de sul, norte e sul. Não é a linha do Equador que vai dividir geograficamente países ao norte do globo e ao sul, por questão de polo. Não, é uma linha imaginária que faz com que a Austrália ela fique no norte, por mais que geograficamente ela esteja no sul. Aí, quais dados e por que vocês acham que isso ocorre? Para o povo, em vez de dividir centro, periferia, subdesenvolvimento, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, coloca norte e sul. E aí, vocês colocaram? Isso é fácil. Vocês têm a capacidade de fazer. É mais pela questão... Eu tenho a capacidade, eu fiz em casa. Porque eu sabia. Eu sabia que vocês fizeram. Sabia. Vai ver a Sona, vocês são ótimos alunos. É mais para falar da questão do IDH, que vai medir a questão da qualidade de vida, o índice de analfabetismo, expectativa de vida, renda per capita, o PIB. São esses valores socioeconômicos que vão fazer o país estar no sul ou ao norte. A Austrália, onde tem esses índices elevados e a qualidade de vida é boa, vai estar no norte. Quem vai estar no sul? América Latina, do México aqui até a Argentina, continente africano, alguns países da Ásia, talvez a Índia... o México é considerado um país do subdesenvolvido, né, que eles falam. Sim, é subdesenvolvido. Aí depois ele corta o oceano, vai para toda a Europa, corta a África. Nossa, verdade, eu lembrei de um bagulho muito escroto, que é o pessoal, tipo assim, eles colocam às vezes o mundo... tipo o mapa mundi para alguns americanos, eles acham que a África é o Brasil, só para você ter uma ideia. Caraca, eu lembrei muito disso. Eles acham. Lá, história e geografia é história e geografia dos Estados Unidos. Americana, não tem. Exatamente, americana. O resto do mundo não importa. O que é resto do mundo? É resto. Somos a maior economia. Eu acho engraçado porque, assim, eles não têm conhecimento, tipo, de outras partes. Nada, nem básico. Por isso que eles têm tanta mão de obra fora, porque praticamente ninguém tem estudo para fazer aquilo que eles querem. Eu acho engraçado isso, porque eles gastam tanto com a mão de obra fora, não tanto da China, que da China mão de obra barata demais, mas
Aí, no caso, sempre vai ter que recorrer à China, porque se for para os outros países, por exemplo, se quiser contratar alguém de Dubai, Não dá. Dubai é um país de ouro, praticamente. Isso, eles começaram com petróleo. Exatamente. E aí eles investem na China porque a mão de obra é muito barata, a energia é muito barata, você pode pegar dos seus lucros, é fácil contratar pessoas, e aí eles acabam investindo na China. No Brasil. Meu Deus do céu, falando de energia, você viu, né? Passou na televisão, eu fiquei muito chocado, que é eles pegar a energia do lixo lá. Você viu? Essa fonte de energia, desculpe, mas eu desconheço, deve ser... tipo assim, professor, eu vou explicar o processo que na hora do comercial eu prestei muita atenção para simplesmente comentar aqui. Que é assim, ele pega todos os resíduos de lixo, em vez de ele levar para os aterros e lixões, eles pegam e levam para um gerador. Esse gerador, ele passa por uma máquina onde que ele decompõe todos os itens, jogam a maioria dessa compostagem, todo o ar que é poluído, eles decompõem, e esses resíduos de lixo vai para uma esteira onde que passa para um outro gerador, que desse gerador pega energia e dessa energia espalha para a cidade. E eu achei tipo muito genial, porque não precisa mais tipo praticamente energia eólica, não precisa de energia hidroelétrica, não precisa de energia solar. Você simplesmente pega do lixo, que é a maior coisa que a gente consome hoje em dia, e transforma em energia. Mata 2 coelhos numa paulada só. Mata um dos problemas da sociedade. Que é o lixo, que apesar praticamente... de existir aterro sanitário inteligente, mas você resolve o problema do lixo, porque esse lixo não vai ficar no meio ambiente, não vai contaminar solo, não vai ficar jogado por aí, vai ser utilizado para energia, e sempre vai ter essa fonte de energia, sempre vai ter lixo gerado pelas casas. A única coisa que eu acho vai ser, não sei se a quantidade de seguro. Só não sei se a quantidade de lixo é seguro, mas alguma coisa que me preocupa em si é como mexer com lixo, a questão como os geradores vão trabalhar para isso. Tipo assim, vamos supor, começa a produção, vamos dizer 2 anos de uso, um dos geradores quebra. Quem vai ser a mão de obra para fazer esse gerador? Aí é complicado. Aí complicou, porque, tipo assim, é uma demanda é algo novo, não tem ninguém que faça. Especializado, né? Os próprios produtores. Então... e tem que ver se a quantidade de lixo que aquela cidade, aquela região produz é suficiente para... São Paulo, professor. Será que a quantidade de que cada família produz é o suficiente para esse negócio gerar energia para a cidade inteira? Se for, é maravilhoso. Tem que só ver essa questão. Mas se você uma ideia maravilhosa. A quantidade de lixo, professor, por exemplo, só de São Paulo. É monstruosa. Só de São Paulo. São Paulo tem uma quantidade de lixo tão absurda que... Sim, eu não sei onde que eles colocam o lixo. E nem pode queimar. Isso tem uma coisa que não pode queimar por conta do gás que eles soltam na hora de queimar, que vai pro negócio sim. que eu me lembro. Então, praticamente, eles não têm o que fazer com o lixo. Manda para um lugar e deixa lá apodrecer. E no caso, agora existe como até aterro sanitário inteligente que faz cuida do lixo, não deixa contaminar e etc. Mas, enfim, isso é maravilhoso. Se o tanto de lixo que produz é suficiente já para abastecer a cidade inteira, show de bola. Só tem que elogiar, parabenizar. Esses caras ganham milhões. Eles não querem, assim, obviamente, deixar só aquela rede, porque, obviamente, aí tem esse negócio do não tem a quantidade de energia suficiente para encher a terra. Aí a gente vai para outro sistema. Vamos pegar eólica, pega energia eólica. Vamos supor Santos. Vamos supor Santos, que é uma cidade onde que eu acho que, pelo visto, eles já querem fazer e eles querem fazer vamos pegar 2 exemplos, que é esse do aterro, que é do lixo, e o da eólica. Santos até que vem, então, uma quantidade considerável e tem bastante até que... Não, é Praia Grande que tem. Tem um lugar em Praia Grande que, assim, é cheio de cataventos. Então, tipo, eu não sei em Santos, mas se eles colocarem, assim, uma beira de morro, lá em cima do morro, para eles estão no lucro. Já pega energia, passa para a cidade, faz as torres, né? Porque precisa das torres para transmissão. Só tem que ver também a questão dos ventos. Se vai ter vento suficiente na velocidade
adequado. Não pode ser nem vento muito baixo, nem muito alto. Tem que ter uma... Como é que hoje em dia a energia aqui de, por exemplo, Mongaguá, Santos, como é que a gente faz mesmo? Porque assim, a gente não tem hidrelétrica, não tem solar, porque... Vem de outro lugar. Tem esses postos e a energia vem instantânea, velocidade da luz. Vem lá de Itaipu até cá, rapidamente. Aqui é sossegado, e se falha, a gente vai para a termoelétrica. É verdade, né? Tem uma hidrelétrica no caminho de São Paulo para Santos, né? Tem uma hidrelétrica lá, não tem? Tem uma ponte, é uma hidrelétrica lá. Deve ter, mas até onde eu sei, a gente vem de Itaipu. E aí é uma usina que vai abastecer uma região. Não precisa cada cidade ter a sua hidrelétrica, ter a sua própria fonte de energia. Por isso que existem as redes de transmissões. Em cada cidade vai ter o negócio da eletro, assim, para mandar a energia. O interessante seria que... interessante seria que Roraima fosse incluso e mais hidrelétricas no país inteiro para se conectar. E aí, se falta numa região, a outra já substitui rapidamente. Agora que eu parei para pensar uma coisa, professor, é que assim, eu acho que, não vou dizer que é uma forma radical, mas assim, por exemplo, se eles usarem o mesmo esquema de lixo como sistema carcerário, se eles usarem o sistema carcerário também como a carne humana, no caso, alguma coisa assim do tipo, como composto, usar como uma fonte alternativa. Tipo, usarem, em vez do crematório, levarem para sistemas de energia. Meu Deus, aí é muito cruel, é muito bárbaro. Tem que ver quem vai morrer. Professor, é que eu sou uma pessoa que pensa nessas coisas meio sinistras. Mas assim, é porque assim,